Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e este é o Batata Diário, seu programa de dicas do Diário do Capitão. E hoje nós vamos dar sequência, às nossas análises de episódios de Jornada nas Estrelas. Vamos voltar a DS9, mais especificamente ao quarto episódio da segunda temporada, intitulado A Invasão. Gente, esse é um episódio que vai trabalhar um pouco a Jadzia Dax, vai trabalhar um pouco o mundo dos trios, né? É um episódio mediano, mas ele tem essa importância, né? Por ele ajudar, né? A colocar mais um tijolinho ali na construção, né? Do universo, dessa questão dos trios e dos simbiontes, né? Então ele é um episódio importante por causa disso, né? Mas vamos falar um pouquinho do plot para a gente poder entender um pouco essa história. Está havendo uma tempestade de plasma no espaço, né, que está colocando a estação numa situação de perigo, né? Então a estação teve que ser evacuada, praticamente só os oficiais sêniores, né, permaneceram na estação, né? E aí, né, aparece uma nave, né, do nada, né, pedindo socorro, né, pedindo para atracar na estação por causa da tempestade de plasma, coisa e tal, né? E aí, o que acontece? Quando o Odo, né, e o O'Brien vão receber, né, os tripulantes dessa nave, né, são só 4 tripulantes, né? Tem 2 Klingons, né, extremamente agressivos, né, que não estão nem aí pro fato da Federação e o Império Klingon estarem unidos agora. Um desses Klingons, inclusive, é interpretado pelo Tim Hus, né, pelo Tuvok, né, de Voyager, né? Lembrando que ainda não existia Voyager, né, mas ele já fazia, né, papéis em Jornada nas Estrelas, né? Se eu não me engano, né, ele trabalhou em Generations, né, na tripulação da Enterprise B, né, o Tim Hus, né, no caso, né? E o que acontece, né? Veio também uma mulher, né, de um outro planeta, uma alienígena, né, ela tinha umas ruguinhas na testa dela lá, né? E veio um trio, né, chamado Verado, né? E aí o que acontece? Esse trio, né, no caso, ele que era meio que o líder ali, né, da galera, né, que praticamente acabou rendendo a estação inteira, porque a estação só tinha os oficiais sêniores, né? A argumentação, né, de uma tripulação de só 4 pessoas tomar uma estação inteira foi essa, porque a estação foi evacuada, né? E aí só tava lá a tripulação sênior, né, para poder, né, trabalhar na estação. E aí o Verad era uma espécie de líder, né, dessa galera aí, no caso, né? E o Verad, ele era um cara todo vacilante, todo relutante, todo inseguro, né? Ele não estava gostando da violência, né, que estava sendo aplicada contra a tripulação da estação, né? Mas ele tinha um propósito muito bem definido. Ele queria o Dax, ele queria o simbionte, porque ele é um trio, né? O Verad é um trio, né? Ele disse que se preparou a vida toda, né, para ser um trio, né, que ele estudou, coisa e tal, que ele fez todos os procedimentos, coisa e tal. E aí, né, quando os trios foram, vamos dizer assim, avaliar se ele era, vamos dizer assim, adequado, né, para receber um simbionte ou não, ele recebeu o selo lá de inadequado. Ele considerou aquilo uma grande humilhação, que ele virou um zero à esquerda na sociedade dele, coisa e tal, etc, etc. Ela já dizia, né, ela chega e fala, não é vergonha um simbionte, né, não é vergonha um trio não receber um simbionte, né? Só um entre cada 10 simbiontes trios recebem os simbiontes, né? Então tem muito trio que fica sem simbionte a vida inteira, né? E tem uma vida tranquila, numa boa, então não é vergonha você não ser uma pessoa adequada, né, para receber um simbionte, porque se um trio, né, que não é adequado a receber um simbionte recebe um simbionte, você pode ter danos psicológicos graves para os dois, né? Aí o cara não queria saber, ele queria porque queria ter o Dax, coisa e tal, mas por que o Dax? Porque o Dax está numa estação espacial grudada num buraco de minhoca que vai levar o cara para o quadrante gama. Então o cara pega o simbionte ali, foge para o quadrante gama e some, entendeu? A ideia dele era essa, né? E aí o que acontece, né? Se você tira o simbionte da Dax, né? Se você tira o Dax, né, que é o simbionte, né, da Jadzia, a Jadzia vai morrer em poucas horas, né? E aí fica aquela situação, né? Você vê o Julian Bashir ali, né, pô, apaixonadíssimo, né, pela Jadzia, né? Tendo que tirar o Dax dela e sabendo que ela vai morrer, né? Ele fica extremamente mortificado, mas aí o Verad falou que se o doutor não fizesse essa cirurgia, que todos na estação morreriam, né? Então você tem, né, essa situação aí, né?
E aí a coisa vai se procedendo, mas aí qual é o grande pulo do gato nessa história? O grande pulo do gato nessa história é o Cisco. Por quê? Porque o Cisco, né, é um amigo, né, de longa data, né, do Dax, né? E aí o Cisco chega pra namorada do cara, né, pra namorada do Verad, né, que a namorada do Verad era apaixonadíssima pelo Verad, o Verad tinha tirado ela da pior das situações de miséria possível, coisa e tal, da pior das situações, deu uma vida nova para ela era apaixonadíssima pelo Verad, ela fazia tudo pelo Verad, coisa e tal. E o Cisco chega e fala para ela assim, mas você acha que ele vai continuar a ser o Verad, que você conhece? Porque agora ele vai estar com um simbionte, então ele vai estar agora com a experiência de 8 vidas pregressas, ele vai estar com a personalidade do Dax também, ele vai mudar completamente, hein, minha filha? Você acha? E aí a mulher, não, isso não vai acontecer, coisa e tal, a mulher toda revoltada da vida. Mas no final das contas, o nosso Verad acabou, né, ficando totalmente mudado, né? Ele virou um amigão do Cisco, né? Porque o Dax, que é o amigo do Cisco, né? Então eles conversavam como se eles já se conhecessem há décadas, né? Como se conheciam mesmo, né? Desde o Curzon, né? No caso, né? E o que acontece? A Maril, né? No caso, né? Maril, que era a namorada do Verad, né? Vai começar a ficar com a pulga atrás da orelha, ver aquele relacionamento lá, né? E o Cisco vai, né, insistir com o Verad, né? Pra recolocar, né? O Dax na Jadzia, né? E aí o Verad não quer, coisa e tal, bababá, né? E o Cisco tenta usar a amizade dele com o Dax, né? Pra recolocar o Dax na Jadzia, né? Mas o Verad não aceita isso, né? O Verad dá umas desculpas esfarrapadas lá, mas o Cisco ele quer assumir os riscos, né, de fazer uma cirurgia, coisa e tal, né? E aí o Cisco corta a amizade com o Verad Dax. Né? É interessante ver isso, né? Que o Cisco fica de mal com um amigo dele lá de muitos anos, né? Enquanto que a Jadzia, coitada, tá lá, né, na mesa de cirurgia lá, né? Ainda sobrevivendo algumas horas lá antes de morrer, né? E ela dizendo que está se sentindo muito vazia, que ela está se sentindo muito solitária, porque ela não tem mais a companhia do Dax, né, e das 8 vidas anteriores. Né? E aí o episódio vai transcorrendo, né, no caso, né? A gente vai ter uns lances muito engraçados lá, como foi o fato lá do Quark, né, ter tentado ir para a enfermaria, né, no caso, né, para, vamos dizer assim, começar a imobilizar os Klingons, né, junto com o doutor lá, né, o Quark estava fingindo lá umas dor nas orelhas depois que ele saiu no braço lá com o Klingon Tuvok, né, vamos dizer assim, né. E aí você vai vendo, né, os planos se desenvolvendo, as coisas elas vão acontecendo, as coisas vão rolando, né, no final das contas o nosso Verad ele vai ser rendido, né, no caso, né, foi até muito engraçado, né, porque termina com o Cisco apontando um phaser, né, pro Verad encurralado, né, o Verad falando, você não vai atirar em mim porque você sabe que o Dax está se recuperando ainda da cirurgia, e se eu tomar um tiro de phaser aqui você pode matar o Dax, né, coisas e tal. E o Cisco não quis nem saber, passou fogo no Verad com o Dax e tudo e jogou lá o Verad desmaiado no chão, né. E o episódio termina, né, com o simbionte Dax, né, voltando para a Jadzia, né, a Jadzia dizendo que consegue entender tudo o que aconteceu enquanto ela estava deitada lá na cama lá na enfermaria lá, né? Ela conseguiu ver tudo o que estava acontecendo no episódio, né? E que ela achou toda a história muito triste, né? E o episódio termina com o Verad lá todo abobalhado lá, eu tô me sentindo vazio, eu tô me sentindo solitário, eu não me lembro de nada, não me lembro do conhecimento das 8 vidas, né, dos outros hospedeiros, coisas e tal, tudo lá, né? E a nossa Maril, né, não, você tem a mim, coisa e tal, né? E aí o que acontece? Você vê um Verad, né, ainda mais, né, vulnerável do que antes, né, da simbiose, né? E a Mayu ali que vai ser a mulher que vai ser o apoio para ele, né? Mas o castigo dele foi esse, né? Foi ter uma existência completamente vazia, né? Ele queria ter mais do que queria, né? Do que podia, né? No caso, né? Que era o simbionte, né? Que realmente, né? Que essa coisa dos trios rejeitarem, né, hospedeiros, entendeu? Para ser simbionte é uma coisa muito criteriosa, né? A Dax deixa isso bem claro, né? Que os simbiontes, os trios, eles não aceitam, né, de forma nenhuma, né, que essa simbiose ela tem algum risco para o hospedeiro ou para o simbionte, né, no caso, né?
Então, quer dizer, o episódio ele vai trabalhando nessa vibe aí, né? Um episódio que vai mostrar um pouco esse universo trio, né? Esse universo simbionte aí pra gente, né? E o título Invasão, né? São duas invasões aí, né? A invasão da estação, né? E a invasão do corpo de Dax, né? Quando você tira, né, o simbionte dela, né? Como se o corpo de Dax meio que fosse profanado, invadido aí também, né? Uma discussão também que a gente pode pensar um pouco aí, né? Porque muitas vezes, né? As mulheres, né, na luta delas por mais direitos, né, por mais reconhecimento, elas dizem às vezes que a sociedade trata elas como se elas não fossem donas dos próprios corpos, né? E você vê esse procedimento altamente invasivo aí contra a Dax, né, no caso, né? Mas é isso, gente. Vou ficando por aqui, tá? Desejando vida longa e próspera, tá? Esse texto vai estar lá na Batata Espacial, como sempre, tá? Desse episódio de invasão, tá? E não deixem de se inscrever no Diário do Capitão, curtir, compartilhar, comentar, tá? Que essa ajuda de vocês sempre é muito legal pra gente. Um abração, fui e até a próxima.